Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da AM Contabilidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como que o representante comercial pode ganhar mais dinheiro, faturar aí os seus 30 mil reais ou mais. O que fazem os representantes que ganham valores aí mensais iguais ou superiores a 30 mil? Então é sobre isso que nós vamos falar com vocês hoje. Eu vou receber um convidado muito especial para quem ainda não me conhece, chegou no canal aqui agora. Eu sou Anderson Maísse, eu sou contador, eu sou diretor da AM Contabilidade e a nossa empresa ela é especializada em contabilidade para representantes comerciais. Nós atendemos centenas de representantes por todo o país e a gente vem acompanhando a jornada desses representantes. Temos muitos clientes aqui que faturam mais que 30 mil reais, assim como temos também clientes que faturam aí a partir de 3, 4 mil reais por mês. E nós sabemos o que esses representantes que ainda não têm um faturamento relevante precisam fazer para conquistar faturamentos maiores. Existe toda uma preparação, existe toda uma técnica. Isso com vocês, eu trouxe aqui hoje um especialista. Eu vou receber o meu amigo Rafael, ele que é Rafael Malta, tá? Ele é sócio da MR Partners, eu preciso ler na colinha aqui, tá, pessoal? Sócio da MR Partners, empresa proprietária da Representa Mais e Central dos Representantes. Óbvio que para se apresentar, ninguém é melhor do que o próprio para se apresentar aqui para vocês. Então, vou trazer o Rafael para cá, nós vamos iniciar o nosso bate-papo. E você que é um representante comercial, você que é uma representante comercial, meu amigo, minha amiga, não perde esse conteúdo, que vai ser uma verdadeira aula para você mudar aí, ó, seu mindset, e você entender o que você precisa fazer para sair aqui do ponto que você está hoje e conseguir alcançar aqui resultados muito melhores nesse mar de oportunidades que é a representação comercial. Então, deixa eu convidar aqui meu amigo Rafael Malta. Muito boa noite, Rafael. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, primeiramente. Tudo ótimo aqui, tudo certo. Muito feliz aí em mais uma live. Quando a gente fez a primeira, a gente havia combinado de repetir a dose e cá estamos nós, né? Somos homens de palavra. Muito importante isso. É isso aí. Rafael, obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Rafael, que sempre tem muito conteúdo, contribui muito com o canal, com vocês, representantes comerciais. Então, pessoal, aproveitem, tá? Nós prometemos e voltamos, mas o tempo desse camarada aí, ó, não é sempre que ele vai ter disponível para estar aqui com a gente. Então, aproveitem muito, pelo menos 1 hora de bate-papo a gente vai ter aqui. Vão preparando as suas dúvidas para vocês irem fazendo aí no decorrer da live. Perdeu a live ao vivo por algum motivo? O conteúdo está gravado, está assistindo gravado, coloque nos comentários sua dúvida, que eu vou mandar para o Rafael lá e pedir para que ele responda para vocês, beleza? Rafael, muito boa noite, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Se apresenta para a galera, fala aí quem que é o Rafael, quem que é a Representa Mais, quem que é a MR Partners, enfim, faz aí a tua apresentação. Vamos lá, Anderson, muito bem a calhar essa apresentação, porque muitos representantes me conhecem somente pela central dos representantes, mas não conhecem toda a nossa estrutura aqui. Eu vou explicar brevemente. Hoje, ao contrário da outra live, que durou 2 horas, a gente vai ser aqui com certeza muito mais objetivo. Como tu disse, então, eu sou sócio da MR Partners, que é proprietária das operações da Representa Mais e da Central dos Representantes. O que é isso? A Representa Mais é o nosso braço que atende as empresas, as indústrias principalmente. Nós ajudamos as empresas a venderem mais através de representantes comerciais. Para isso, nós temos um método de trabalho que já fazem 10 anos que está no mercado, composto por planejamento comercial, formação de equipe de representantes comerciais e gestão de representantes comerciais. Então, nessa parte aqui, a gente anda de mãos dadas com as indústrias e os representantes comerciais, fazem eles se encontrar e ambos ganhar mais dinheiro. Esse é o nosso carro-chefe. Muito embora, ainda pela Representa Mais, nós também temos um núcleo aqui no escritório de representação comercial, que é o que me traz base também para essa live aqui e trazer alguns insights para o pessoal de como faturar mais de 30 mil reais por mês com representação comercial.
nós também somos representantes comerciais. E também a gente ajuda as empresas a fazerem gestão de mais de 100 representantes comerciais. A gente atende muita gente, a gente vê muito escritório, muitos representantes autônomos que trabalham sozinhos, com mais um colega. Então, hoje à noite, a gente vai trazer aqui itens relevantes que vai ajudar principalmente aquele representante comercial pequeno no que tange a estrutura. Trabalha ele, mais um colega, talvez mais uma secretária, ou só ele sozinho. Então, esse é o nosso foco. A gente não vai aqui falar de grandes estruturas, empresas com 20, 30 prepostos. A gente vai focar aqui no pequeno representante comercial. E fechando, nós também temos a outra operação da Central dos Representantes, que a gente adquiriu, Anderson, foi em março do ano passado, a Central, que ela tem, confesso aqui, um caráter muito mais social do que empresarial, porque a gente identificou que a classe do representante comercial não era, e ainda não é, infelizmente, tão valorizada como merecia. Então, para se aproximar da classe e até para ajudar de maneira mais incisiva e mais direto, a gente investiu, e não foi pouco, compramos a operação, estamos então agora há mais de um ano nos aproximando dos representantes e ajudando a classe a ter o devido reconhecimento. Isso através de conteúdo, através de vagas, através de diversas ações, que inclusive ontem a gente começou uma pesquisa, Anderson, com os representantes da Central, perguntando o que mais que a gente poderia fazer por eles. E em menos de 2 dias, a gente teve mais de uma centena de respostas com sugestões e, por minha grata surpresa, também vieram muitos elogios à Central. Então, fico muito feliz em saber que a gente está conseguindo impactar os representantes e eu espero e tenho a convicção que muito em breve esse meu discurso vai mudar, que a classe vai conseguir aí ter o devido reconhecimento e que a gente não fale mais que ganhar mais de 30 mil reais por mês são casos de exceção, porque hoje são sim casos de exceção, muito embora tenham vários representantes que ganhem valores acima disso, mas no universo de 800 mil representantes comerciais, que é o que temos hoje no Brasil, o percentual ele ainda é baixo. E a gente vai trazer aqui hoje alguns motivos por isso e também ajudar os representantes comerciais a mudarem o jogo por algumas questões técnicas aqui. Show de bola, Rafael. Muito bom, cara. Bom, o Rafael está aqui, pessoal, justamente por essa breve... O cara só se apresentando já está dando aula, né? Imagina na hora que entrar em conteúdo. Então, vocês vão vendo aí o nível do que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Galera, ganhar, quando a gente fala assim, ganhar acima de 30 mil reais, para alguns fala, pô, eu ganho isso aí, eu ganho mais, né? Mas para muitos, que é o nosso público-alvo aqui de hoje, ganhar 30 mil reais é um sonho. Tem gente que está vivendo aí há muito tempo ganhando 2, 3, 4, 5, e o cara, 30 mil reais está muito distante para ele. E algo que eu sempre falo é que quando nós temos um propósito na nossa vida, eu como contador, por exemplo, escolhi o representante comercial porque eu amo trabalhar com esse segmento, mas eu como contador, eu não me tornei contador para ser um mero aqui enviador de impostos para os empresários pagarem. Eu me tornei um contador para ser um empresário de fato bem sucedido, ter uma empresa bem estruturada, equipe, ganhar dinheiro, ter disponibilidade de tempo, ter liberdade financeira, liberdade de tempo mesmo, e você como representante comercial não pode, não deve ser diferente. Você também deve fazer aí de tudo para que a tua profissão seja reconhecida, você seja um profissional diferenciado e conquiste aí conquiste recursos financeiros suficientes para ter uma vida plena de fato, tá? A gente não pode se contentar com pouco, com uma vida mediana. A gente tem que buscar de fato ter a vida que a gente merece. Você hoje acha que você tem a vida que você merece ter? Então, talvez falte algumas coisas, desenvolver algumas habilidades, desenvolver alguns conhecimentos aí, questões técnicas, comportamentais, para que você consiga alcançar aí resultados melhores. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui. Vamos entrar em uma parte um pouco mais técnica desse conteúdo, para vocês entenderem o que fazem representantes comerciais, então, que ganham 30 mil reais até valores muito maiores, né, Rafael? Então, para nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, ó, primeira perguntinha que eu preparei para o Rafael é a seguinte, ó.
O que é ganhar? Como ganhar aí, Rafael? O que os caras que ganham 30 mil reais na representação fazem? Explica isso aí pra gente. A primeira coisa, Anderson, acho que tem muito em linha com o que estava falando de mindset. Aquele representante comercial que ofere uma receita dessa magnitude, ele tem um mindset positivista, ele pensa para frente, ele entende o que eu falei no começo, que a classe não é tão valorizada, ele sabe que uma média geral dos representantes ganha ali os seus 5 mil reais aproximadamente. Ele sabe que o mercado é difícil, que o mercado é concorrido. Eu falo com muitos representantes diariamente e com frequência falam que o meu estado é muito difícil, o meu mercado é muito concorrido, é tudo muito complexo, a venda não é fácil. Então, existe de maneira, não digo geral, mas em grande parte ainda dos representantes, um pensamento não alinhado com esse público seleto que ganha mais de 30 mil reais, que é um pensamento positivo para frente. Esses representantes, Anderson, eles raramente reclamam. Eles raramente reclamam sobre fatores externos de mercado, de cliente, etc. Eles resolvem, eles vão para cima, vão para frente e a cobrança deles, as reclamações deles, geralmente são direcionadas à representada no que tange a buscar melhorias, a de agilizar um prazo de entrega, de atender melhor o cliente, de sugestões de melhores produtos. Então, ganhar mais de 30 mil reais na representação comercial também é pensar de maneira positiva, é acreditar nisso e focar energia no que realmente você pode resolver. Você não pode resolver uma crise econômica, você não pode resolver um mercado que talvez não está tão bem, fatores que tu não domina, que tu não pode mudá-lo, deixa, não foca e vamos focar naquilo que tu pode, que é prospectar mais, quer visitar mais clientes, quer negociar melhor, dar menos desconto, pressionar a representada para ter condições melhores. Então, a gente tem que começar por isso, pela mente. Aqui não é uma conversa entre coaches, ao menos eu não sou, se tu é, eu até não tenho conhecimento, mas isso é essencial, é essencial. E muitos representantes que vão acabar vendo esse vídeo têm que colocar isso em mente. Reclamem menos de fatores externos, foquem essa energia em resolver aquilo que vocês podem, que já vai ser um grande início para essa virada de chave, para realmente ganhar dinheiro e uma profissão que dá para ganhar muito dinheiro. É uma profissão que quem faz o salário, quem faz o seu rendimento, é o próprio representante comercial. Então, a primeira coisa, Anderson, é virar essa chave aí para o pensamento positivo. Perfeito, perfeito. Cara, quando você fala em mindset, questão de prospecção, né? Eu gosto de fazer um conteúdo assim, embora estejamos falando de forma bem simples, mas eu sei que tem aqueles que estão iniciando aí, tem alguns, para alguns isso pode até ser, pô, mas como assim, né? O que é o mindset? O que eu trabalho para me melhorar o meu mindset? O que exatamente é o prospectar, né? Quais são... Eu acho que a gente tem que falar muito aqui também para o pessoal entender um pouco. Não somos coaches, né? Mas o sucesso ele está atrelado à parte comportamental das pessoas. Tudo que o Rafael está falando faz total sentido. Eu, como contador de representantes de outros segmentos, ou a pessoa se prepara, tem essa questão aí de maturidade, controle emocional, mindset desenvolvido para seguir em frente, não se preocupar com tudo quanto é tipo de problema, ou ela fica muito limitada mesmo a ter resultado. Então, não somos coaches, mas temos sim que entrar em assuntos como esse. Então, você entender a necessidade de trabalhar um mindset, eu quero até que o Rafael entre um pouquinho mais nesse assunto, porque ele é muito importante para fazer você entender como que você supera obstáculos que existem na tua frente o tempo todo para que você alcance uma vida mais plena, consequentemente com mais dinheiro no teu bolso. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso com a galera, Rafael. Vamos lá. E o próprio posicionamento das pessoas, de pô, não está no meu alcance, deixa para lá. Como que eu trabalho isso aí dentro da representação para eu poder me libertar desse tipo de situação, Rafael, e focar no que de fato eu preciso, que vai me trazer resultado? Tem vários estudos, Anderson, que apontam
que os líderes de sucesso, as pessoas que têm sucesso na vida, elas têm um QE maior que os demais. O quociente emocional, são pessoas mais bem preparadas emocionalmente. Diferentemente, o que muitos pensam que ser inteligente é ter um QI elevado, que é o quociente de inteligência, é tu conseguir pensar rápido, tu fazer uma conta com velocidade, tu errar muito pouco. Não é isso. Tu aprender muito rápido. Ter sucesso não está tão vinculado ao QI, mas sim ao QE, que é o quociente emocional, que é a principal qualidade dos líderes e das pessoas de sucesso. Nesse sentido, a gente precisa ter controle emocional, pensamento positivo, acreditar, ter estratégia. Então, essa questão comportamental, ela está diretamente vinculado a todos os resultados. Por exemplo, se eu imponho uma meta, essa semana eu vou visitar 20 clientes. Vou visitar 5 na segunda-feira, por exemplo. Aí chega segunda-feira, tá chovendo. Tá chovendo, eu acho que eu vou deixar para fazer talvez 10 no dia seguinte. Se tu é um representante comercial de sucesso ou tu quer chegar lá, meu amigo, não interessa a chuva, foco. Se tu tinha colocado a meta de visitar 5 clientes na segunda-feira, que caia neve, tu vai ter que visitar os clientes na segunda-feira. E isso, infelizmente, ainda também o pessoal acaba não olhando para isso e foca muito em questões técnicas, em qualificação técnica, como treinamento de venda, entender do produto. Claro que também o lado técnico ele é extremamente importante. Porém, se tu não tiver esse QE elevado, tu não vai conseguir supri-lo com o QI. Agora, eu já vi vários representantes comerciais com receita muito elevada que não tinham um conhecimento técnico de produto, de mercado tão elevado, mas tinham uma vontade, tinham um comprometimento tão grande que acabava suprindo essa outra parte. Agora, é importante salientar, Anderson e demais representantes, nossos amigos, que para chegar lá é importante também ter esse equilíbrio. Eu diria que ter um quociente emocional é obrigação. A gente precisa, quando a gente opta por ser um autônomo, por ser um empresário da venda, a gente já está assumindo um risco. A gente deixou de optar por ser um funcionário seletista, um salário, uma vida um pouco mais tranquila nesse sentido, para empreender. Então, a gente não pode perder tempo, a gente não pode ficar assim, nos puxando para trás, a gente tem que ir para frente. Então, isso aqui, ó, que eu estou falando de QE, é obrigação para quem está no nosso mercado. Em relação a questões técnicas, que também são importantes, mas nem tanto quanto o QE, também tem que ser tratadas. Eu até hoje tive um exemplo muito claro com um colega aqui do escritório, Marcelo, sobre aprendizagem de produto. E hoje em dia, como não é mais tão necessário tu ter uma aprendizagem formal, tem muito conteúdo na internet, tem livro, tu consegue te qualificar mesmo sem estar numa faculdade, numa pós-graduação, por exemplo. E hoje o exemplo que eu vi no escritório foi um colega dando uma aula de produto, uma máquina, como se fosse um engenheiro. Ele me explicou tão bem aquele produto que se eu não conhecesse ele, eu diria, é um engenheiro mecânico, está explicando tanto detalhe. Então, isso também faz a diferença. Então, Anderson, essa questão de conhecimento, de qualificação, tanto em aspectos comportamentais, que a gente começou a conversa, mas ainda fechando com essa parte de qualificação, é relevante. E por fim, tem muito conteúdo, por exemplo, na Central dos Representantes, nós temos lá um curso gratuito que fala muita coisa sobre a representação comercial, mostra muitas ferramentas. Então, todo representante comercial que eu conheço de sucesso, o QE não se discute, e eles também investem tempo em desenvolver habilidades técnicas. Top, show de bola.
que é o agrupamento ali de habilidades comportamentais com técnicas que fazem a diferença de um profissional, né, Rafael? Porque, cara, o vendedor por si só, se ele não tiver o comportamental ali bem desenvolvido, ele acaba sendo chato, visto como vendedor chato, né? Quantas vezes não chega um vendedor e fala, puta que pariu, chegou esse cara de novo, meu Deus, tem gente que quer cortar a volta. Agora, quando o vendedor chega e ele é aceito, ele é convidado para entrar, para sentar, para tomar um café, meu, esse cara aí, ele arrebenta de vender. Por quê? Porque esse cara, ele entendeu como que ele conquista as pessoas, né? Conquista a confiança, conquista o carisma, a empatia das pessoas. Eu acho que isso é muito importante para quem vende. Porque quem começa a vender e desenvolve, por isso que tem que ter um equilíbrio, no meu ponto de vista, aqui entre a parte comportamental e técnica, porque se você for técnico demais, cara, você vai ficar ali fazendo o teu pitch forçado o tempo todo, e gatilho, e quebra de objeção, aquelas coisas, questões técnicas, que o cara que está do outro lado aqui, ele fala, putz, o cara só quer meu dinheiro. O cara não dá uma volta na minha loja para ver como é o meu espaço físico, para ver se eu comporto um estoque ou não, para fazer aqui, ver se eu tenho mercadoria perto de vencer, por exemplo, né? Me dá uma orientação. Eu acho que o representante que ele entende que a função dele vai muito além de vendas, e sim de ser um consultor, de ser um amigo, de ser um parceiro, de ser um consultor mesmo, essa é a palavra certa, né? Eu acho que esse camarada, com essa balança aí muito bem equilibrada entre o comportamento, o carisma e a técnica de venda, né? A parte humanitária de pegar na mão do empresário, eu vejo essas pessoas que estão nesse nível do que nós estamos falando hoje, de faturamento de 30 mil para cima. Fala sobre isso para a gente, Rafael, qual que é a sua percepção com relação a isso? Não, concordo contigo. Inclusive, eu fiz um estudo, eu não, colegas meus, acho que faz uns 2 anos atrás, com uma equipe de representantes de um antigo cliente nosso, onde a gente fez o teste de Ned Herman, que é um nova-iorquino, um psicólogo, e nesse teste ele mostra quais são as características comportamentais das pessoas, levando em conta, de maneira resumida, que pessoas que ativam mais o lado direito do cérebro são mais comunicativas, são mais relacionais, e aquelas que ativam mais o lado esquerdo são mais racionais, pessoas mais da matemática. Então, direito, comunicação, esquerdo, maneira racional. E nesse teste, através de algumas perguntas, consegue mapear o perfil das pessoas. E os representantes comerciais dessa empresa que ganhavam mais e passavam, inclusive, de 30, 40 mil reais, tinham justamente esse equilíbrio. Então, nesse sentido, eu acabei criando um conceito que o representante comercial ideal, me permita assim até elevar um pouco esse tom, é aquele que tem o perfil de um engenheiro de vendas, ou seja, ele é muito bom tecnicamente, legal, mas um engenheiro vendendo, engenheiro aquele padrão muito técnico, não é o suficiente. Agora, aquele que tem esse equilíbrio, que também transita muito bem na parte emocional, é o que tem sucesso, né? Então, eu enxergo muito por essa ótica desse complemento. E como eu disse antes, a questão emocional do QE, temos que ter, a gente consegue vender de certa forma com isso, né? Agora, a gente não consegue vender somente com QI, que é o lado esquerdo. Agora, esse complemento que muito bem trouxe antes, e foi comprovado através desse teste com essa equipe, é sensacional. Então, isso também faz total diferença para ter sucesso na representação comercial. Uma é questão de atitude e outra também é uma questão da pessoa se preparar, né? Tudo tu consegue moldar, tu consegue estudar, tu consegue melhorar. Isso tem como fazer e hoje em dia, cada vez mais, está fácil tu chegar no conhecimento e ter acesso a isso. Está democrático hoje em dia o conhecimento de todas as formas. Tá mais acessível, né? Está mais acessível, está muito mais acessível. O bacana é que aquelas pessoas que podem estar ficando preocupadas nesse momento, poxa, mas eu uso mais o esquerdo do que o direito, ou o direito do que o esquerdo, e agora, né? São essas habilidades, tanto comportamentais como técnicas, podem muito bem ser trabalhadas e desenvolvidas e você alcançar esse equilíbrio. O mais importante, que poucas pessoas fazem, do meu ponto de vista, Rafael, é aquela autoavaliação, né? Eu parar aqui, olhar na frente do meu espelho,
Cara, quem que eu sou? Como que eu sou visto pelas pessoas? Eu sou um cara querido? Eu sou um cara que eu agrado? Eu sou um cara inconveniente? Eu sou chato? O que as pessoas acham de mim? E você começar a aceitar, né? Não como uma crítica destrutiva, mas muito pelo contrário, e faz um planejamento pessoal e profissional, onde você vai começar a focar no desenvolvimento das habilidades necessárias para que você seja uma pessoa e um profissional melhor, para começar a conseguir ganhar mais dinheiro. Porque se você não fizer nada, meu amigo, aquele velho ditado, né, Rafael? Você não vai ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então tem que fazer coisa diferente, tem que pagar o preço do crescimento. E um ponto que eu quero trazer com o Rafael aqui, que eu acredito que seja um dos principais aqui de hoje, agora é com relação a quem contrata você, tá? Porque para você ganhar dinheiro, você precisa ter um contrato com alguém. E as pessoas, algumas empresas, pelo menos as grandes representadas, que o Rafael lida diretamente com muitas delas, eles já fazem um filtro para identificar ambos perfis, técnico e comportamental. Às vezes você não consegue nenhuma oportunidade se você não estiver trabalhando, investindo em conhecimento e em desenvolvimento. Então é importante que você esteja o tempo todo investindo nisso para conseguir oportunidades melhores, porque senão você hoje está aí com pequenas representadas, pequenos negócios, que às vezes nem cobra nem que você seja um representante de fato formalizado, mas qualquer documento que você faça, você está fazendo venda e ganhando ali suas comissões, todo informal. Quando o negócio é informal, a possibilidade de crescer ela é muito limitada, então já tem que ter essa consciência também, tá? Mas o que as representadas que dão oportunidades para representantes que vão conseguir conquistar resultados tão bons ou melhores do que os 30K, que é o tema da live, Rafael, qual que é a ótica deles com relação ao perfil do profissional que elas estão ali dando a possibilidade, pelo menos, de fazer uma entrevista para ver se contrata ou não? Esse ponto, Anderson, eu me deparo diariamente e diversas vezes por dia. A questão burocrática, a questão de ter CNPJ, o tipo de empresa, ter core ou não ter core. Hoje, hoje e sempre, nós sabemos que representante comercial não pode ser MEI. Já fizemos vídeos sobre isso, até pedi para ti fazer um vídeo exclusivo para a Central. Tu fez, eu mandei para o pessoal, mas ainda uma tentativa de pagar menos impostos, ter menos despesas, né? Não sei se a tentativa é efetiva ou não, não vou entrar no mérito, não é minha área, mas... Vai ter live sobre isso no teu canal outro dia, nós vamos entrar no mérito do assunto aí. Muito bom, muito bom. Mas nesse caso aqui, o problema é que tu ser MEI te limita, sim, a ter boas representadas. As representadas com nível um pouco mais elevado no que se refere à verificação documental, a ter uma marca já mais forte no mercado, elas têm travado cada vez mais a questão da MEI, porque está muito difundido. Há um tempo atrás, as empresas não sabiam que não podia, e agora está muito claro que não pode. Essa informação ela tem disseminado. Então, representante comercial, nem vou dizer 35 mil reais por mês, até porque contabilmente tu não consegue ganhar isso sendo MEI, né? Mas falando que tu não tem nem a chance de começar a ter, porque uma boa representada não vai te contratar sendo MEI. Então, fica aqui uma sugestão muito direta em termos comerciais para os representantes. Se tu tá na MEI, muda o quanto antes. Tu não vai conseguir, ou vai ser muito difícil, tu conseguir boas representadas. Agora, avançando nessa questão burocrática, como a gente chama internamente aqui, nós temos o famoso core, que também é um segundo estágio de verificação nas empresas. Elas primeiro olham se você tem o KNAI correto, ou seja, você é representante comercial, olha o seu tipo de empresa, fazem essa verificação básica e depois elas chegam até o core. Quanto ao core, eu sempre tento cuidar para me posicionar sobre esse órgão nas redes sociais, porque, por lei, é obrigação ter core. Estou aqui com as minhas duas carteirinhas, da empresa e da pessoa física, né? Eu também tenho core aqui na empresa. Me incomoda também pagar o core, então, abrindo um pouquinho aqui o jogo, né? Incomoda, porém, é obrigação legal. Agora, sendo ainda muito franco, né, com os amigos representantes comerciais, essa obrigação é do representante comercial.
ele tem que ter o core. Para a representada, contratar representantes comerciais com core ajuda ela a se blindar de um possível risco de vínculo de emprego. Uma questão dela de blindagem de vínculo empregatício. Então, quando ela contrata um representante comercial com core, ela fica mais segura nesse aspecto. Todavia, existem uma série de fatores que podem elevar ou reduzir o risco de vínculo de emprego de uma representada pela sua ótica. O core é somente uma forma de reduzir esse risco. Então, eu tenho visto empresas sim contratarem representantes sem o core. Isso a gente tem visto bastante. Muitas estão deixando passar essa questão, assumindo esse risco na ótica dela e reduzindo, portanto, através de outras ações internas. Então, eu tenho visto sim tu conseguir ter sucesso na representação comercial sem o core. Mas, né, é importante salientar, Anderson, que é uma questão legal, é uma obrigação, né? Eu acho que todo mundo tem o direito e o dever de brigar por aquilo que acredita. Agora, tu precisa cumprir a tua obrigação, né? Então, aqui fica a sugestão. Não gosta do core, acha que o core não ajuda em nada, que é uma taxa elevada, que não vale a pena, beleza, respeitamos, é o teu direito. A gente vive numa democracia e luta para resolver isso. Agora, não ter o core ou não estar com ele em dia, que é praticamente a mesma coisa, tirando questões éticas, mas falando de questões até legais, você está em risco de ser multado, as multas não são baixas e eu tenho visto aí o core cada vez mais em cima. Eu tenho visto vários representantes comerciais com multa pesadas. Talvez, aqui também é só uma suposição, pelo movimento de empresas contratando sem core. Talvez o core pode estar se incomodando um pouco mais com isso, por terem muitas pessoas exercendo a atividade de maneira irregular. Mas aqui é só um achismo mesmo. Então, não vejo o que impede você ganhar dinheiro sem core, porém é errado. Isso tem que ficar muito claro. Tenho meu core aqui para mostrar. Me incomoda também, tudo certo, mas tem que fazer, faz parte da conta, né? A gente discute depois como tentar melhorar o core ou alguma outra coisa, mas com ele em dia. Show de bola. É que ninguém gosta de pagar essas taxas, né? Mas ninguém enfim. Gosta. O core vive disso, né, Rafael? O core vive disso. Então ele não vai, você não vai pagar e ele vai deixar por isso mesmo. Ah, não preciso, deixa para lá. Não vai acontecer. E ele tem toda uma forma de identificar todas as empresas que existem a nível de Brasil que têm atividade de representação comercial. Então, por CNPJ, a fiscalização é muito mais rápida. Por pessoa física, talvez seja um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Então, gente, se tem uma obrigação para que você exerça a sua atividade de forma regular, cumpra com essa obrigação, ganhe mais dinheiro do que você está ganhando, pague esse core que nem sente e vão para cima, né? Vamos focar sempre na solução. A solução é ter dinheiro para pagar e não sentir. Quem que reclama de pagar o core, quem não está ganhando dinheiro, que aquele milão mais ou menos por ano lá faz uma baita diferença. Então tem que ralar para ganhar bastante. E para encontrar boas oportunidades, para eu ganhar 30 mil reais por mês, é óbvio que eu tenho que dar resultado para minha empresa. Para ela me deixar 30, quanto que eu tenho que deixar para ela? Tem que deixar uma grana legal, né? Isso é a lei do empreendedorismo. Para eu ter resultado, eu tenho que gerar resultado. E para eu ter, então, esses 30 mil, eu tenho que conseguir uma boa oportunidade, eu tenho que estar representando uma boa marca, uma boa empresa, eu tenho que ter bons clientes, provavelmente eu tenho que ter, na maioria dos casos, pelo menos, muitos clientes, né? Alguns conseguem, com poucos clientes, fazer muitas vendas, ter altas comissões, mas na maioria das vezes, a regra geral tem que ter muitos clientes. E aí, Rafael, eu sou um representante, estou querendo uma boa oportunidade, qual que é a dica que você, especialista na área, você me dá aqui? Falamos em comportamento, técnica, mas e aí, que mais? Para mim chegar lá na empresa top e conseguir uma oportunidade de ser um representante lá, vender bastante, ganhar uma comissão alta. Essa dica que se refere a representadas, a qualidade, a quantidade, talvez seja uma quebra de paradigma. Acho que a gente tem aqui um ponto ainda mais importante, tudo que a gente já falou, que é extremamente relevante. Por que eu trago luz a esse assunto aqui? A maioria dos representantes
ainda acham que precisam ter várias representadas. Eles têm que ter 4, 5, 6, 7 representadas. Porém, a história mostra, no nosso conhecimento, os nossos contatos, que os representantes comerciais que realmente ganham dinheiro, lembrando, estamos aqui falando dos representantes com uma estrutura pequena, ele mais um preposto, só ele e um auxiliar. Eles não têm, via de regra, várias representadas. Eles têm uma representada, talvez mais um complemento ou dois, mas eles são fortes geralmente com um parceiro. Inclusive, eles geralmente são reconhecidos pelo fulano da empresa tal. Acaba virando a sua representada principal quase como seu sobrenome. Então, quando um representante comercial ele quer ter várias representadas, isso é para suprir algum problema. Ou um problema de um mercado pequeno, que não tem tanto dinheiro assim para ele ganhar e tenta vender um pouquinho de cada coisa para resolver isso. Ou um problema de ter uma representada ruim, ou de ter representadas ruins que não permitam que ele realmente ganhe dinheiro, ou até mesmo para suprir a sua ineficiência, de não conseguir trabalhar como deveria com uma, duas representadas, e aí se desespera e quer ter várias representadas para tentar resolver isso, e isso geralmente não acontece. Aqui no escritório, por exemplo, o nosso núcleo de representação comercial tem atualmente um cliente. Um cliente é uma pessoa que atende um cliente. Nós chegamos a ter no máximo 2 clientes. Agora, quando a gente fala de atenção a esse cliente, de ticket médio, é outra conversa. Hoje a gente estava conversando sobre um negócio de R$ 1.000.000. Então, assim, se fecha esse negócio, tá ótimo. A gente consegue atender esse cliente da maneira devida. Claro que nós temos outras unidades, né? Como eu já falei no começo da live aqui, mas no que tange a isso, para uma pessoa, uma importante representada, que inclusive isso que eu disse de levar como um sobrenome, isso acontece. E quando eu trabalhava mais em campo também como representante, era a mesma coisa, era o Rafael da empresa X. E até hoje isso tá comigo. Então, fica aqui o ponto de alerta. Representante comercial, que precisa ter 5, 6 representadas para ganhar o seu 6, 7, 8 mil reais, revisa isso. De repente, aquelas representadas, com certeza tu vai ter, que te dão R$ 500, R$ 200, que mais te tiram tempo, que te dão receita, tira elas. Demite a representada. Faz parte do empresário da representação comercial também demitir representadas quando não está acontecendo de maneira a contento isso. Então, foque nas suas principais representadas. Uma, duas de bom nível. Ah, Rafael, uma, duas não dá. Então, revisa. Será mesmo que tu tem uma, duas boas, com produto adequado, que estão no mercado com potencial de compra? Porque provavelmente não é isso que está acontecendo. Um representante comercial, a grande parte, bem-sucedido, é reconhecido pela sua principal representada. É o seu sobrenome. E ele complementa a sua receita, geralmente, por mais uma ou duas pastas. Show de bola, cara. Uma aula. Agora, para vender mais, precisamos o quê? Prospectar mais. Concorda? Prospectar mais, importante. Show. E aí, tem muita gente que não é boa em prospecção, né? Em abrir novas oportunidades, conhecer novas pessoas, ter lá todo aquele network. Eu vejo isso como algo muito, muito importante para poder, de fato, aumentar os resultados. Quais são como que vocês orientam as pessoas aí para sair ali daquela zona de conforto, digamos assim, expandir as possibilidades, fazer esse trabalho de prospecção para, de fato, ter maiores comissões? A gente adaptou uma metodologia de trabalho, que até eu gosto de citar a fonte, do livro Receita... Vou achar aqui.
Receita previsível, tá? Show. Que, sem dar spoiler do livro, mas resumindo o que eu quero trazer aqui, divide a área comercial entre pré-vendas e vendas, o SDR e o closer na linguagem do livro. Nisso, o representante comercial, nesse tamanho que a gente está falando aqui nesse evento, ele tem que ter uma agenda para prospectar clientes, no que se refere a levantar oportunidades, agendar reuniões, qualificar leads. Ele tem que criar uma máquina de vendas, ele tem que criar uma estratégia para isso. E hoje em dia, com o combustível, os valores que estão, não adianta ele pegar o carro e rodar, bater de ponto em ponto, sem nenhum planejamento. Existem, inclusive, diversas ferramentas digitais que tu pode usar. A gente mostra isso também no nosso curso gratuito. E vou citar aqui as principais. LinkedIn. LinkedIn, você tem muita coisa para fazer no LinkedIn. Inclusive, tem até robô no LinkedIn que tu pode fazer contato com os teus leads. Snowve.io, Snowview, como vocês quiserem chamar, é uma ferramenta onde tu capta o e-mail de todas as pessoas que estão cadastradas no site. Por exemplo, o meu cliente é a N Contabilidade Online. Você instala esse plugin, esse sistema, acessa o site da N, por exemplo, e você vai conseguir lá captar, muito provavelmente, o e-mail do Anderson. Esse e-mail vai para uma lista de disparos, onde tu programa um fluxo de disparos de e-mail. É a mesma sistemática da ferramenta chamada Hamper. Então, você cria aí, portanto, uma máquina de geração de leads de maneira automática, com estratégias como essas. No caso do Snowve.io, você tem até uma versão free, que consegue fazer esse tipo de automação. Então, não dá para simplesmente entender como prospecção de clientes, pegar o carro e sair sem planejamento. Você primeiro tem que fazer um trabalho de qualificação via, por exemplo, essa ferramenta que eu citei agora, que é gratuita, pode fazer também, ou conjuntamente com o próprio LinkedIn, você pode pagar uma licença premium, se você quiser, que custa uns R$80 por mês. Você consegue acessar qualquer perfil, não tem que ser conexão. Então, tu nota, Anderson, que aquele método antigo de representação comercial, hoje, seguramente não funciona mais. Tem que usar a tecnologia a seu favor, e isso está muito disponível no mercado e está vinculado à prospecção, à criação dessa máquina de vendas. E o segundo ponto nessa questão é a própria venda, né? É depois de você criar essa estratégia de leads qualificados, que, claro, também é visitar, né? Também é chegar e bater na porta do cliente, principalmente em varejo, mas não é só isso, é também ter uma máquina interna de maneira automática. E voltando para a parte de vendas, tão importante quanto você conseguir gerar interesse em conversar, também é saber vender bem. E aqui vem talvez a segunda dica de ouro dessa live, que é a preocupação com o percentual de comissão. Explico melhor com um exemplo também visto aqui no próprio escritório. Vou usar exemplos caseiros aqui para não expor nenhum representante que depois acabar vendo aqui o evento. Uma negociação que a gente estava debatendo aqui com um colega, também era quase R$1 milhão, tá? Eu vou arredondar para ficar mais fácil aqui a conversa. E um cliente que já comprava da gente, um cliente que tem uma compra recorrente, cuja comissão da operação é 5%. Então, R$50 mil. Porém, agora foi descoberto que um concorrente muito forte entrou na jogada. Também está participando aí dessa concorrência. Não estamos mais tão tranquilos para fechar a venda, mesmo sendo um cliente já de longo prazo. Qual foi o debate aqui? Vamos dar desconto ou não?
porque nessa operação, tu dá o preço, tu não tem a chance depois de negociar com o cliente. É um preço e acabou. Ou ele fechou contigo ou não fechou, não tem mais esse debate. Então, tem que pensar numa estratégia e uma jogada. É uma vez só. Não tem uma sequência de negociação. Qual foi a nossa linha de pensamento? E aqui está o X da questão. Para cada 1% de desconto que a gente dá nesse produto, nós cedemos 0,5% de comissão. Então, 0,5% a gente cede e 0,5% a fábrica cede. O debate foi em torno de dar 5% de desconto para tentar barrar esse concorrente nesta venda. Olha como a conta é ingrata. Para a gente dar 5% de desconto, levando em conta que a comissão sem desconto é 5% e que a cada 1% eu perco meio, a minha comissão cai de 5 para 2,5. Então, para 5 de desconto, vai de 5 para 2,5. 2,5 tá legal, ok. Mas pensa só, eu iria ganhar 50 mil reais nesse cenário aqui. E vou ganhar 25. Isso é 50% a menos de receita na minha empresa. Poxa 50 para dar 5% de desconto. Então, não só a gente aqui no escritório, mas todo representante que eu conheço de alto nível, que ganha 30, 40, 50 mil reais por mês, até mais, eles fazem essa conta em toda a negociação. Inclusive, existem debates ferozes com as representadas para a representada absorver o desconto e não tirar da comissão dele, porque ele verifica percentualmente e monetariamente quanto que ele deixa de ganhar, mas não a conta de 5 para 2,5. Isso às vezes não reflete realmente a diferença no caixa, mas sim de 50 para 25 e de 100% para 50%. Tu perdeu metade da tua receita. Então, essa segunda dica de ouro que eu falo é calcula quanto está custando o teu desconto. Realmente, tu precisa dar desconto e contando o final da história aqui, a gente decidiu não dar o desconto porque tínhamos informação de outras fontes que o preço do concorrente era muito similar ao nosso. Também estávamos com uma meta já batida, uma meta interna batida, então vamos assumir o risco de pagar para ver, não vamos abrir mão de 50%, vamos ver se a gente vai conseguir fechar essa venda, porque se a gente fecha essa venda com esse preço menor, na próxima vai ser a mesma coisa, a gente não vai ter a resposta se realmente precisava perder 50% da receita. Claro que cada cenário é um cenário, cada representante também tem a sua necessidade, mas aqui a mensagem é calcule. Calcule cada pedido, se vale a pena dar o desconto ou não. E desconto não tem que distribuir. Desconto não é uma cortesia. Desconto fere o teu bolso, muitas vezes, e quando ele é dado, ele tem que ser valorizado, né? E até vinculado a uma próxima venda. Perfeito. Isso, fechando aqui, estamos chegando quase no final, a parte de negociação, né? Quando eu digo negociação, quando se fala em negociação, até aqui, eu gosto de trazer sempre base teórica, Anderson. Também, eu até escrevi um livro sobre negociação, mais para lado. Boa. Aqui, chamado Negociação Assertiva, que traz também questões sobre isso, que negociar, nesse contexto, é tratar variáveis, preço, condição de pagamento, né? Então, isso é muito importante para a receita do representante comercial, negociar bem também. Perfeito, cara. E conhecer o concorrente também. Se você não tem informação do concorrente, talvez você tomava uma decisão errada, perdia aí esses 25 birubiru. Com certeza. Né? Com então certeza. É importante, cara. Que top. Que conteúdo show, hein, Rafael? Top demais, cara. Para nós encerrarmos aqui, eu só quero tocar num assunto que é algo, assim, até um pouquinho fora agora, mas que eu percebo. Até me corrige se isso não é tão comum assim como eu vou falar aqui, que eu percebo que é. Tá, mas eu vejo assim, alguns representantes que se destacam tanto, são tão desejados por algumas representadas, até porque a representada tem medo de perder aquele representante. Eu tenho um amigo representante que ele é assim.
Se ele sair daquela empresa e for para outra, o que ele faz? Aquele arrastão de cliente. O cara tem o dom, não sei se é comum aí no geralzão, eu quero até que você fala isso. O cara que ele cria uma autoridade tão grande frente aos clientes, que se ele sai de um atacado, por exemplo, e vai para outro, que na maioria tem produtos similares, ele arrasta um monte de gente com ele e por isso ele é desejado aonde ele está e por concorrentes de onde ele está também quer trazer ele, porque sabe que ele traz muita venda junto. Sim, esse também está muito relacionado a ter sucesso na profissão. Quando a balança de poder ela está muito pesada para o lado da representada, ou seja, o representante tem muito receio de perder clientes para a representada, algo não está certo. O normal, quando tu está andando bem na profissão, é justamente o que tu falou. A representada ter medo de te perder, porque a consequência também é deixar de ter esses clientes. Então, quando tu chega no nível de trabalho, a representada te vê como o maior ativo da empresa. Que é essa a verdade, porque os clientes, embora eu costumo dizer que são das duas partes, porque ele tem uma relação monetária e fiscal com a representada, mas tem uma relação comercial e muitas vezes pessoal com o representante, então é dos dois. Mas nesse estágio, com certeza o representante comercial leva o cliente numa eventual ausência, troca de representado. Então, isso sim acontece, Anderson. As representadas são atentas a isso, como a gente também olha os dois lados, né? A gente ajuda os representantes. Eu sempre digo, estejam próximos dos seus clientes. Eles são o seu maior ativo. Com eles próximo, você tem um poder gigantesco. Essa balança é ao seu favor. A representada precisa de ti. Mas também a gente olha pelo lado da representada, né? E elas têm esse receio, e quando isso acontece, não tem muito o que fazer pelo lado da representada. Ela tem que valorizar o representante. Tem aquele representante bom que realmente... E aí onde vai receita, renda, comissão, e a receita aumenta, vai aumentando, né? e aí o cara vai chegando cada vez mais perto desses 30 mil que a gente trouxe aqui. Ou até mais, né? Ou até mais. Né? Então, sim, esse assunto aí, ele acontece. É um debate, às vezes, não tão direto, né? Um caso do representante, ele pensa, representado está me apertando muito, mas o cliente é meu aqui. Se ela me apertar demais, vou ver outra coisa. Vou embora, e a representada comigo. debate na direção. Mas estou muito concentrada com esse representante agora. Então, esse é um debate nas entrelinhas, mas que ele acontece e é totalmente verídico mesmo. Show. Então, acredito assim que um dos propósitos do representante, né, que quer ter essa mudança de mentalidade, que quer faturar mais, é criar esse desejo em clientes que o veem como a solução para as compras, para as negociações deles, e para a representada que o vê como uma pessoa assim primordial para o negócio dela. Quando você conquista isso, acredito que aí você está, de fato, no trilhando ali para o sucesso e para cada vez ganhar mais dinheiro, né, Rafael? E o Rafael tem uma empresa que eles desenvolvem essas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, né, Rafael? Para os representantes, conquistem isso, né? Tenham essa evolução, sejam desejados pelos clientes, sejam ali desejados pelas representadas, clientes finais, e é isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Então, Rafael, como que vocês, como que a empresa de vocês, a equipe de vocês, pode ajudar esses representantes, então, nesse desenvolvimento, nesse crescimento? Hoje, Anderson, a principal variável que faz uma representada contratar e manter um representante comercial é a sua carteira de clientes. É isso. Inclusive, quando eu falo em nome de alguma representada, que uma empresa me pede, Rafael, contrata um representante com tal perfil. A primeira coisa que a gente olha é se a carteira de clientes dele é compatível com o da representada, com o cliente-alvo da representada. Então, o representante comercial que quer ter sucesso tem que cativar a sua carteira de clientes, precisa mantê-la próximo.
E aqui a gente sempre contribui, sempre comenta que uma ferramenta muito importante para isso é o CRM, né? É o seu sistema de relação com o cliente. Então você precisa ter de maneira sistemática sempre manter o cliente próximo de ti. Quando ele pensar em determinado mercado, em tipos de produto, tem que vir o seu nome à cabeça. E aqui também a gente já faz o link com o que a gente falou lá no meio da live sobre não ter muitas representadas. Quando tu vira assim um monte de representados, um monte de produto, acaba dispersando um pouco a atenção do cliente. Agora, quando tu foca num nicho, pode ser com 2, 3 produtos, você conquistar essa autoridade que vai te trazer também a retenção de cliente é essencial para você conseguir ter a carteira de clientes que vai fazer que todo o resto também funcione. Eu acho que esse, Anderson, foi um ponto muito feliz para a gente chegar no final da live, que é essa variável, né? Eu sou muito matemático, né? Sou economista, então eu sempre trago as questões para uma conta, para uma fórmula, né? E se eu fosse dizer que temos uma fórmula do representante comercial, uma das variáveis, com certeza, é uma carteira de clientes cativa. Com Show. certeza absoluta. Show de bola. Muito bom, cara. Bom, estamos aí praticamente 1 hora de live. Vai tudo na aula, muito conteúdo bom. Parabéns, cara, por todo o seu conhecimento, pelo seu compartilhamento acima de tudo, né? Não limitar a Obrigado. informação, contribuir de fato aí para o pessoal que está aí nessa jornada aí da representação comercial. Para nós finalizarmos, então, Rafael, compartilhe os seus contatos, né? Os seus produtos aí, o que você tem a mais ainda, mais de tudo isso que você já deu aqui. Você ainda tem algo a mais aí para oferecer, para contribuir ainda mais com esse pessoal? Deixa aí que a gente vai deixar também logo abaixo da live aqui as suas redes, os seus canais e tudo mais. Mas já fala um pouquinho para nós irmos para o finalmente. Temos sim, Anderson. A gente, como eu citei, temos um compromisso social em ajudar os representantes comerciais a se desenvolverem cada vez mais e que esse assunto, ganhar 30, 40, 50 mil, seja tratado cada vez mais com naturalidade. Então, que mais pessoas também tenham uma receita nessa escala. Então, por isso, vou deixar aqui os contatos da Central dos Representantes, que é a nossa operação com esse fim, um fim muito mais social e pouco empresarial nesse momento. Na Central dos Representantes, no nosso site, temos um portal de vagas onde diariamente, pessoalmente, eu libero oportunidades de maneira gratuita. Então, você pode navegar no portal, tem milhares de vagas lá. Você provavelmente vai achar alguma vaga para o seu perfil. Na expansão da central também tem agora e-book, artigo, uma vez por semana tem artigo lá, curso gratuito. Então, o que a gente comentou aqui de qualificação, de boas representadas, tem tudo lá. Se você também apertar ali no WhatsApp, vai cair no meu telefone. Eu vou te ajudar também. Lógico, eu não vou conseguir fazer uma ligação de meia hora com você, mas me pergunte que eu vou responder. Então, a gente tem essa atenção com o representante comercial. Então, o nosso site, Central dos Representantes. Também temos, Anderson, um canal no YouTube, Central dos Representantes. Lá tem conteúdo toda terça e quinta, principalmente vagas também. A gente divulga vagas também pelo nosso canal. E o nosso Instagram, de mesmo nome, @Central dos Representantes. Show de bola. Daqui a pouquinho eu vou pegar os links com ele, pessoal, tá? Quem estiver assistindo gravado já vai estar aqui embaixo. Quem está assistindo agora ao vivo, espera um pouquinho, daqui a pouquinho eu coloco os links aqui. Se você não conseguiu anotar, clica lá, vai direcionar direto para o canal do Rafael. Estamos aí nos nossos finalmente, então, se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora, coloca aí. Se não tiver, viu gravado depois, deixa as dúvidas nos comentários que a gente volta aqui para responder. Rafael, muito obrigado, cara, mais uma vez, valeu demais, conteúdo riquíssimo. Aqui a gente sempre traz pessoas que, assim como nós aqui do canal da M Contabilidade, estão dispostas mesmo a não apenas dar, mas sim distribuir informação e conteúdo sem dó, sem miséria. Aqui ou a gente ajuda mesmo, ou senão a gente nem vem aqui porque atrapalhar, gastar o tempo das pessoas não é o nosso intuito, né? Então, tenho certeza que esse conteúdo, esse recado, isso que foi entregue aqui agora,
tem muito valor, vai agregar muito aí na vida de muito representante. Quem consumiu ao vivo, parabéns. Quem está vendo depois, conteúdo aqui ele é perpétuo dentro do nosso canal. Então está disponível aqui um conteúdo riquíssimo para todo mundo que é ou que deseja ser um representante comercial. Rafael, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Deus continue abençoando aí a tua empresa, os seus negócios, você, a tua família, e seja sempre muito bem-vindo aqui no canal da M Contabilidade. Obrigado, Alisson. Obrigado pelo convite, obrigado pelo evento e até a próxima, né? Já fica aqui, então, o compromisso de, muito em breve, ter uma terceira edição. Show de bola. É isso aí. Então, gente, muito boa noite. Até mais. Rafael, grande abraço. Uma boa noite. Nos vemos aí logo em uma nova live. Até logo. Até a próxima.